Ronaldo, Jesus uma vez conversou com Nicodemos e disse o seguinte a Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se eu ando na carne é porque eu estou nascido da carne. Mas se eu quero andar no espírito é porque eu estou nascido do espírito. Só que eu comecei a meditar sobre isso. Puxa, então precisamos ser espírito. Só que para ser só espírito e andar em espírito e andar no nível de espírito, eu tenho que desencarnar. Porque eu estou numa carne. Né? Então, essa é a contradição. É por isso que Nicodemos perguntou: eu vou ter que voltar e nascer de novo? Porque Nicodemos era nascido da carne. Ele só entendia a parte da carne, e não a parte espiritual. Aí Jesus disse: você que é mestre há tanto tempo não entende o que eu estou falando, né? Mas hoje nós entendemos. Nós não somos Nicodemos. Nós não podemos achar que estamos na carne, porque nós estamos encorpados. Mas somos seres espirituais encarnados. A imagem e semelhança de Cristo, pela obra dele na cruz. Eu encontrei com o Anselmo velório de Tânia, eu disse: Anselmo, como é que eu declaro que sou cheio do Espírito Santo, que Cristo mora dentro de mim e o Pai, e eu não sou fonte de vida? O que é que está errado? Sou eu? É o Pai? É o Espírito? Ou é Cristo? Claro que sou eu. Por quê? Porque eu ainda não estou fazendo com que o que mora dentro de mim se manifeste. Né? Então, é isso que eu vejo. Nós temos que começar a manifestar a vida que está dentro de nós. Como? Declarando que eu sou aquilo que eu sou, filho do Altíssimo. E crendo nisso, apesar de estar na carne. Isso vai fazer com que eu mate a carne. Eu não sei se vocês estão tentando entender. Eu vou falar isso em termos de corpo de Cristo. Você está certíssimo. Eu só vou alcançar isso no corpo de Cristo. Por isso que Cristo morreu. Para que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Muitos filhos de uma mesma semente. O mesmo DNA que você falou agora. Perfeito DNA. Se eu creio que meu DNA é o DNA de Cristo, eu não posso manifestar o DNA da carne. Eu tenho que fazer com que o DNA de Cristo seja manifesto. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu não posso esperar o tempo fazer ou que seja o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou. Eu é quem manifesta o tempo de Deus na minha vida. E no corpo de Cristo muito lembrado. Né? Talvez muitas pessoas achem que essa situação que nós vivemos essa semana e que eu vivi há uns 20 dias atrás, algo parecido, foi uma derrota, né? A morte de Tânia. Não. Eu não vejo a morte de Tânia como uma derrota nossa, do corpo de Cristo, ou das nossas declarações. Ao contrário, eu vejo que nós saímos muito mais fortalecidos desse momento, né? Talvez, aparentemente, a gente tenha tido uma derrota, mas houve declarações no nosso grupo, da família Manu, que eu fiquei vibrando com aquilo. Declarações de vida, que é isso que tem transbordado os nossos corações. Vida, justiça. Né? Então, nós saímos vitoriosos. E a Tânia saiu vitoriosa disso daí. Né? Ela está nos braços do Pai. Eu não tenho dúvida disso, porque a Bíblia fala isso. Né? Nós choramos porque sentimos falta da presença dela, da parte física. Mas o Pai disse, o Espírito volta para quem o deu. Quem foi que deu o Espírito à carne de Tânia? O Pai. Esse Espírito voltou para quem? Para o Pai. Aonde ela está? Ela está no Pai. Né? Por isso que o nascido da carne é carne. Talvez a gente tenha que desencarnar. Eu não quero isso.
eu busco vencer o último inimigo, que é a morte, né? Se a Bíblia fala que ele pode ser vencido, é porque nós temos capacidade de vencê-lo, né? Senão ela não falaria isso. Então, agora, a manifestação do Espírito é tremenda, né? Eu estava aqui conversando com o Rejane sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, a gente não vê Jesus nos ensinando a orar individualmente, né? Ele diz, Pai Nosso, nosso é de várias pessoas. Ele não diz, meu Pai, que está no céu. Ele fala, Pai Nosso. É uma oração também profética para o futuro, como foi a declaração de Pedro quando disse, tu és o Filho do Deus vivo, né? Você fala, não, naquela hora ele não era o Cristo, mas se tornou o Cristo. Então, todo o Pai Nosso, ele é declarado para várias pessoas, para o corpo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, né? Não é o pão do dia, é o nosso pão. Então, a revelação do corpo de Cristo lembrado, perfeito. Não tenho dúvida disso. A manifestação, eu acho que nós temos que trazer isso hoje para a nossa existência, né? Eu não consigo olhar para você, Ronaldo, e ver o que você falou hoje de você. Quando você falou, eu fiquei rindo aqui. Porque eu não vejo, eu vejo meu irmão segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu não posso ver um Ronaldo pecador. Eu não vejo um Ronaldo pecador. Né? Você falou, onde estão as obras que não se manifestam em minha vida? Tem muitos exemplos da obra de Deus manifesta em sua vida, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre aqui, quero um dia poder ter o poder de manifestar isso. Essa semana eu declarei com o Regiano, não vai chover. E por incrível que pareça, não choveu aqui. Eu precisava que não chovesse aqui em Garanhuns. Nesse dia não choveu. Isso foi uma manifestação de Deus na sua vida. Então, como você disse que as obras não estão lhe seguindo, né? Com certeza as obras estão seguindo a sua manifestação, né? E tem uma coisa que eu estou colocando em prática e acho que vocês podem colocar em prática. Como matar essa natureza que você falou, né? O que é que eu posso fazer, né? O espírito tem que sobressair sobre a carne, né? Infelizmente, o espírito só pode habitar nessa terra se ele estiver encarnado, né? Ele não tem autoridade nessa terra sem um corpo carnal. Por isso que nós temos que ter um corpo nascido de carne e nascido do espírito. Nós não podemos separar isso da nossa vida. Somos nascidos da carne, nascidos do espírito. Só que nós podemos dominar essa carne aos desejos do espírito e não aos desejos da carne. Foi o que Jesus fez. Jesus era carne e era espírito. Só que ele não manifestou os desejos da carne, mas sim os desejos do espírito. Eu posso fazer isso? Com certeza. Se Jesus conseguiu, nós podemos. Principalmente nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus. E um segredo está no Pai Nosso, né? Que a gente pode orar todo dia, juntos, em concordância, no corpo multimembrado, né? Ele disse, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre da nossa natureza pecaminosa, né? Foi você que me ensinou isso aí. Tá lembrado? Então, o que é que eu vou fazer para matar a minha natureza pecaminosa, Ronaldo? De manhã, assim que eu acordar, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, Pai, não nos deixe cair em tentação. Que esse dia eu vença a tentação. E me livra da minha natureza pecaminosa. Dia após dia, nós vamos matar essa natureza pecaminosa. O Espírito vai sobressair essa natureza. Até que nós vamos ser como Jesus, Deus encarnados, declarando a palavra dele aqui na Terra. Né? Talvez as pessoas achem que tudo que foi falado através das mensagens que nós passamos para a família de Anselmo,
né, em relação à Tânia foi em vão, não. Eu vi um crescimento tremendo nosso nesses dias em relação a isso, né? A gente pode até achar que a morte de Tânia foi uma derrota. Não. Declaramos, e essas declarações viraram sementes. Então, por mais que eu veja assim, nossa declaração parecer ser imatura ou não ser coerente com aquilo que nós estamos vivendo, aquilo vai se tornar vida, né? A palavra fala que nenhuma palavra volta vazia. Então, vamos declarar, vamos declarar. Né? Eu me vejo filho, né? Você falou, né? Eu me vejo filho do Altíssimo. Né? Eu tenho que me ver a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Né? Porque se eu não me ver e não me declarar isso, eu não vou matar a natureza pecaminosa que quer que eu não me veja assim. Quer que eu me veja derrotado e sem perspectiva de ser a imagem e semelhança de Cristo. Né? Rumo a pagar o preço do pecado, que é a morte, né? Que já foi paga por Cristo Jesus na cruz. Né? Está consumado. Então, meu irmão, eu não consigo me ver da maneira que você falou aí. Não consigo. Vejo você com os olhos de Cristo Jesus. Eu Vejo também você... não, Paulo. Hã? Eu também não consigo me ver dessa forma. Mas é Amém. fé. É fé. Esse é o Mas ponto que eu estou falando. Nós estamos exercitando fé. Até Percebe? Eu estou quando ela tentando diz... falar. Pode falar, depois eu falo, então. Não, conclua seu pensamento. Então, é isso, né? Então, vamos vencer isso pelo corpo de Cristo muito lembrado, perfeito. As declarações que nós fizermos sempre tem que ser no plural, nós, né? O Pai Nosso faz isso. Não nos deixe, né? Quando eu oro de manhã, eu digo que o teu corpo, Pai, não seja tentado a pecar, né? Mas que se nós formos tentados, nós possamos vencer essa tentação, como vencendo a nossa natureza pecaminosa. Né? A palavra também fala que nós não vamos ser tentados além daquilo que nós podemos resistir. Né? Então, existe essa ferramenta, né? De matarmos a nossa natureza pecaminosa, né? Dia após dia, dia após dia. Como o Pai Nosso fala o seguinte, o pão nosso de cada dia, todo dia, nós precisamos do pão nosso, né? Então, todo dia nós precisamos repetir isso para nós mesmos, dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas nos tire a nossa natureza pecaminosa. Sem ela, né? É como você falou, se ela não germinar, não vai produzir, né? Nós não vamos ser engravidados do pecado. Então, é isso, né? Eu sou fã disso, eu estou crendo nisso, né? Eu busco não olhar mais os irmãos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Que está dentro de cada um, né? Essa visão, né? Eu não sei se quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu tenho certeza que ele não tinha consciência do que tinha falado, mas ele falou, e aquilo foi criado, e aquilo foi feito verdade, e hoje nós sabemos que isso é uma verdade plena, né? Então, muitas sementes nossas, talvez a gente nem saiba o que a gente está falando, mas elas vão germinar e vão produzir aquele fruto para o qual elas foram proclamadas, né? Então, vamos proclamar que somos filhos do Eterno, somos a imagem de Cristo Jesus, né? Talvez isso, as pessoas, se olharem pela carne, não vão ver isso nas nossas vidas, mas se olhar pelo Espírito, nós vamos ver com os olhos de Deus, com os olhos do Pai Altíssimo. Então, isso já está feito, já está proclamado, né? Porque quando ele fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, então todos os inimigos, esses que nós estamos tendo empecilho para chegar, já foram vencidos. Então, né, falta só esse, a morte, que já está vencido na cruz em Cristo Jesus. Né? Nós vamos
manifestar isso também em nossas vidas. Então, é isso. A fé, ela tem um prazo de validade e nós temos que exercer a fé em cima disso até ela perder essa validade. Concordo com você também, Ronaldo. Amém. Alguém quer falar aqui, antes que eu dê uma réplica? Eu tenho direito à réplica, não tenho, Paulo? Perfeito. Alguém quer falar antes que eu tenha eu exercite meu direito de réplica? Não, você vai exercitar o seu direito de réplica, é só um detalhezinho. Eu observei, e óbvio que nesse ponto eu concordo com o Paulo, não vejo você assim, nem nenhum de vocês assim. A questão toda que eu observei, Ronaldo, é que, didaticamente, você estava nos apresentando a questão dos degraus. E esse terceiro degrau que você falou aí, a questão desse exercício da fé, e que Paulo também corroborou com isso aí, para mim ficou claro, entendeu? É essa justa posição de ambos, tanto do seu pensamento como de Paulo, que para mim é apenas a forma como estamos enxergando. Ou seja, você não deixou claro para mim que é assim que você se veja. E Paulo talvez ele tenha sentido isso, ele disse, eu não lhe vejo assim, para que você não pense nisso, não queira pensar dessa forma. E realmente, sabe por quê, Ronaldo? Como corpo e como membro ligado ao outro, até não faz sentido para mim, quando nós dizemos assim, mas é porque nós somos pecadores. Isso já soa ruim para mim, eu fico, sabe, me incomoda. Mas não é uma verdade? Sim, mas eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir que somos pecadores, eu quero ouvir que somos santos. É isso que eu quero ouvir. Por quê? Porque é essa a minha busca, ser santo como o nosso Pai o é. Sabe? Esse novo nascimento, Paulo, eu vejo claramente, assim, exatamente como você trouxe esse texto, fantástico. É isso, sabe? Nós fomos feitos almas viventes lá em Adão, mas nós morremos, fomos crucificados com ele na cruz e ressuscitamos com Cristo em glória. Nós agora, se cremos nisso, nós não somos mais alma vivente, nós somos espírito vivificante. Nós estamos no processo de vivificação, é só vida, vida, vida. Entende? E até o processo, como Paulo citou, o processo da Tânia, o Pai aprova concluir e responder às nossas orações. Nela, no plano dele. Não, ela vai ser tomada, eu vou tomar, mas ela vai ter esse encontro com Cristo, sim. Ela agora está cheia de Cristo, agora ela é um só com Cristo. Como nós estamos buscando isso assim, na performance em que nós estamos, ser um com Cristo, como o corpo multimembrado dele, ele como cabeça, nos levando a toda a verdade. Ronaldo, sua réplica. Vou entrar na conversa. É um ponto que me chama a atenção. A natureza pecaminosa, a natureza que faz pecar, é a natureza adâmica. E nós não temos a natureza adâmica. A nossa natureza é a natureza de Cristo. Nós não podemos olhar dessa forma. Eu acredito que é o seguinte, olha, não vivemos em pecados, não pecamos, essa que é a verdade. Porque todas as vezes que recordarmos isso, nós nos virmos dessa forma, nós estamos negativando a obra de Cristo Jesus. Eu penso que nós estamos no mar que o Pai nos colocou em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós olhar dessa forma para baixo, nós estamos nos voltando ao traço, à natureza passada. E nós estamos hoje olhando simplesmente como ele é o autor e consumador da fé. Eu não posso olhar as deficiências, eu não quero olhar as deficiências. Eu quero olhar a minha capacidade em Cristo Jesus, dia a dia, né? Como é que eu diria assim? No meu dia a dia, me colocando da mesma forma que Cristo me vê. Eu sou
eu tenho a natureza de Cristo em mim, e é nela que eu tenho que acreditar, no meu dia a dia, certo? Então, eu não posso me ver de novo natureza pecaminosa. A natureza de Cristo não é a natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa morreu lá na cruz, e eu não posso herdar nada dela mais. Eu tenho que ter a consciência de o Cristo vivo hoje em nós, operando em nós. Essa é a minha observação.